Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7, 24 horas por dia, 7 dias da semana, em busca dos acontecimentos da maior cidade do país. E ainda tem notícias do Brasil e do mundo. Bem-vindo. Alunos conectados, é disso que se trata a reportagem que abre o Pod SP 24/7 de hoje. Você vai ver que 60% das escolas brasileiras oferecem acesso rápido à internet. Nesta escola do Distrito Federal, os alunos já contam com a internet rápida dentro das salas de aula. A ferramenta abre caminho para atividades que antes pareciam distantes da realidade da escola pública. A chegada da internet nas escolas revolucionou a perspectiva do ensino. A gente ter acesso aos conteúdos em tempo real permite que a gente possa contrastar várias realidades, inclusive quando a gente está falando a respeito de fake news, nós podemos mostrar para os alunos, uma notícia real, uma notícia falsa, ensinar os alunos a procurar caminhos para também trabalhar na internet de uma maneira mais segura. A gente pode trazer novos conteúdos para a sala de aula, exibir filmes, exibir séries, ter acesso a inúmeros conteúdos para que os alunos possam ter essa aprendizagem mais fortificada e assim eles conseguirem fazer um desenvolvimento escolar, aprendizagem a longo prazo e uma aprendizagem significativa e que realmente vai permanecer com o estudante. A gente está em uma era que está tudo na palma da mão, então a internet ajuda bastante no nosso estudo, para preparação para o PAS, para o vestibular e para praticamente todos os conteúdos da escola, a gente já pode ter tudo acessando a internet. A gente vê um avanço maior, do entendimento da matéria, da atualidade. Esses meninos conseguem pesquisar de forma mais clara, conseguem entender com mais facilidade todas as demandas que o mercado de trabalho exige, o vestibular exige, então acaba favorecendo demais o conhecimento e a construção do aprendizado. Em todo o país, 82.200 escolas já foram conectadas. Isso representa 60% do total de unidades de ensino básico no Brasil. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Goiás lideram proporcionalmente com índices acima de 77%. E o desafio é grande. Até 2026, a meta do governo federal é levar internet de qualidade para todas as 137.800 escolas públicas do país. A estrutura inclui banda larga e Wi-Fi aberto para alunos e professores. A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas prevê investimentos de 8,8 bilhões de reais, com recursos do Ministério das Comunicações e do Ministério da Educação. Você vai ver agora o empenho das autoridades para implantar o tempo integral nas escolas, incluindo arte e cultura. Quase 8 milhões de matrículas da educação em tempo integral, ou seja, de estudantes com jornada igual ou superior a 7 horas diárias, ou 35 horas semanais em todas as etapas e modalidades da educação básica. E como mais uma forma de incentivar essa estratégia, foi lançado o programa Arte e Cultura nas escolas de tempo integral. Com isso, as secretarias estaduais podem fazer a adesão ao programa do governo federal e apresentar projetos para serem adotados nas escolas. Desejo que cada professora, professor, cada aluno e aluna, cada mestre e mestra, que todos e todas que colaborem ou participem dessa interação da arte e da cultura dentro das escolas possam experimentar as boas emoções interativas e integrativas que a arte e cultura podem proporcionar e contribuir como elemento de aprendizagem e transformação de vida. O programa Escola em Tempo Integral prioriza atender estudantes em situação de maior vulnerabilidade social e econômica. A adesão é voluntária e os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Retomado em 2023, o programa completou 2 anos e, segundo dados do Censo Escolar, houve aumento do índice de matrículas em tempo integral, que passou de 18,2% em 2022 para 23% no ano passado. A escola tempo integral é a escola que olha o projeto como um todo, que precisa ter cultura, precisa ter esporte, precisa ter curso de língua, precisa olhar, ter uma coordenação pedagógica que olhe para o projeto de vida de cada aluno. Portanto, esse para mim é o mais importante modelo de escola da educação básica desse país.
Inclusive, porque a gente fala tanto do problema de segurança pública, de violência, talvez a ação mais importante para prevenir a violência nesse país é se a gente conseguisse universalizar em todos os níveis na educação básica a escola de tempo integral. As mudanças climáticas podem estar interferindo nos acidentes com escorpiões no Brasil. Você vai ver que este ano já foram registrados 99 mil casos. Eles estão em toda parte, até mesmo nos andares mais altos dos prédios em grandes centros urbanos. Alguns especialistas falam em epidemia silenciosa, mas o fato é que problemas com escorpiões estão cada vez mais comuns no país. Existe uma baixa adesão da população em relação a adotar medidas de prevenção e controle. Muito se espera do uso de inseticidas, de pesticidas para controlar o escorpião, a exemplo de outras pragas, E quando, na verdade, o controle de escorpião não funciona muito bem com esse tipo de controle químico. O que eu preciso fazer? Eliminar o acesso, o abrigo e o alimento, Que são as baratas. E aí, sempre que for controlar as baratas, fazer uso de inseticidas que são sólidos, porque normalmente os inseticidas pulverizados acontece aquilo que eu mencionei, pode fazer os escorpiões se dispersarem. Neste ano, até o momento, foram registrados mais de 99 mil acidentes pela picada do animal peçonhento no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Em todo o ano passado, foram 198 mil casos. E a expectativa é de aumento. Pesquisadores do Laboratório de Imunologia e Toxinologia da Universidade Estadual Paulista fizeram uma projeção por meio de um modelo matemático. E o resultado mostrou que até 2033, mais de 270 mil novos casos de escorpionismo devem ocorrer. E as mudanças climáticas têm grande relação com o problema. Outro fato é que existem venenos eficazes no controle de escorpiões, mas são restritos a empresas, porque requerem maior supervisão de uso. E se forem utilizados de forma errada, podem ter o efeito contrário e causar maior reprodução dos animais. Mas como acabar com o escorpião ou ao menos evitar acidentes? Algumas dicas podem ajudar, como fazer o descarte correto de lixo e entulhos, estar atento aos locais quentes e úmidos, além de educar as crianças. A gente mostra agora o programa dos Novos Caminhos do Conselho Nacional de Justiça, que oferece capacitação profissional aos jovens em situação de acolhimento em todo o Brasil. Estatística, legislação trabalhista, logística, disciplinas que fazem parte da rotina de estudo dos futuros auxiliares administrativos e jovens aprendizes, como Anthony. Ele mora na Casa de Ismael, um abrigo em Brasília que acolhe jovens em situação de risco. E foi na educação, pelo programa Novos Caminhos, que viu uma forma de conquistar uma vida adulta autônoma. Eu pensei em alugar uma casa e nesse trabalho que eu estou fazendo agora, eu estou me esforçando ao máximo para conseguir ser efetivado e continuar nele prosseguindo e fazendo outros cursos, porque aqui oferece não só o curso de auxiliar administrativo, tem diversos cursos aqui para você fazer. Ano que vem, Anthony atinge a maioridade e deixará o abrigo. Mesmo assim, poderá continuar com o acompanhamento do programa por mais 2 anos. O público-alvo são meninos e meninas entre 14 e 18 anos que estejam em acolhimento. O objetivo é oferecer educação, serviços de saúde e remuneração por meio de entidades parceiras do Conselho Nacional de Justiça, como esta aqui em Samambaia, no Distrito Federal. Projetos como o Impulsiona do Sete Senat auxiliam eles nessa cidadania, que eles cheguem nessa idade com uma formação, com uma profissão, com valores melhores, constituídos como pessoa, entendam como funciona a sociedade e assim estejam melhor preparados para enfrentar o mercado de trabalho, para serem incorporados ao mercado de trabalho e seguirem com suas vidas da melhor maneira possível. Agora o programa Novos Caminhos entra numa etapa de monitoramento, nós vamos acompanhar dia após dia os resultados práticos que estão sendo realizados e nós entramos agora numa fase também muito importante, que é a fase de busca por novos parceiros. Então nós vamos começar com uma busca ativa de novas empresas, novos órgãos, novas instituições
instituições que tenham disponibilidade, a vontade de estar junto conosco, trabalhando em favor dessas crianças e desses jovens. Patrícia viveu 2 anos em um abrigo e sabe das dificuldades desses adolescentes e da importância de políticas públicas que os tirem da invisibilidade. Esse projeto eu acho que ele é extremamente importante, é uma política pública que faz sentido e que tira um pouco os jovens desse lugar de invisibilização. Acho que é uma política pública que vai precisar ser adequada, vai precisar ser melhorada e revisada, mas que é um excelente pontapé inicial. A gente muda de assunto para falar que as autoridades brasileiras aprovaram o aumento de pena para roubo de celulares. A proposta aumenta em até 50% a pena para o crime de receptação de celulares, medicamentos, dispositivos eletrônicos, cabos e fios. A ideia é combater o mercado que se formou ao redor desse tipo de crime. A receptação, que historicamente foi considerado um crime menor e durante décadas apenado com uma sanção de uma pena privativa de liberdade de 1 a 4 anos, estimulando, portanto, aquele crime na base, que é o furto, o roubo. Se nós apenarmos mais severamente, mais rigorosamente a receptação, nós, por via indireta, estamos desestimulando os crimes que ocorrem na base. O texto também estabelece que não haverá isenção de pena quando o crime for cometido contra familiares. Atualmente, quem compra um item roubado de um parente pode não ser punido. O projeto ainda tipifica o roubo de bens e produtos feito por encomenda. Às vezes alguém do crime organizado, alguém, enfim, um criminoso mais, digamos assim, com mais poder, encomendava, olha, eu preciso de um carro assim assado, eu preciso de uma moto com tais características, eu preciso de tantos remédios tarja preta, eu preciso, enfim, algum produto, e ele então encomenda, fornece muitas vezes os meios, e é dificilmente enquadrável na legislação penal esse comportamento. Então, esse projeto de lei também contempla este novo tipo penal. Com as mudanças, a pena para quem encomenda um furto poderá chegar a 8 anos de reclusão e multa. Já a pena para a receptação de produto roubado pode chegar a 12 anos de reclusão. A proposta segue agora para análise do Senado Federal. A gente fala agora de economia e mostra os números da balança comercial, que teve aí saldo positivo no mês de agosto. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, o superávit em agosto foi de 6 bilhões e 133 milhões de dólares. As exportações chegaram a quase 30 bilhões, um aumento de 3,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, enquanto as importações ficaram em pouco mais de 23 bilhões e 700 milhões. No acumulado de 2025, as exportações totalizaram 227 bilhões de dólares, uma alta de 0,5%. Duas categorias de produtos impulsionaram o resultado: a agropecuária, com a produção de soja e milho, e a indústria extrativa, com petróleo e minérios. Já nas importações, houve queda de 10,1% na entrada de bens de capital, que são máquinas, ferramentas e equipamentos industriais, e de 9% nos bens de consumo, que são aqueles produtos já prontos para a venda final. A importação de combustíveis teve alta de 6,3%. No geral, os principais produtos importados pelo Brasil foram adubos e fertilizantes, óleos combustíveis, motores e maquinário não elétrico e partes e acessórios de veículos automotivos. A corrente de comércio, que reúne vendas e compras externas, ultrapassou 412 bilhões de dólares. Entre os destinos, destaque para a Ásia, com crescimento de quase 30% nas vendas para a China, Hong Kong e Macau. Nós temos observado agora, por conta de um maior volume, apesar da gente já estar na entre-safra da soja, temos o grão com maior disponibilidade para exportar para a China.
Então, nós temos para a China, ou para o mundo, para qualquer destino, né? Mas como a China é o maior mercado, né? Para os Estados Unidos, no entanto, as exportações caíram 18%, impactadas pela mudança de política em relação aos produtos brasileiros. O Brasil exporta muito petróleo para os Estados Unidos, muito suco de laranja, né? Que estão nessas seções, aeronaves, provavelmente a gente vai ver desses produtos que foram excetuados, que eu citei que caíram, não é esperado que caiam novamente, porque, como eu disse, foi uma antecipação em julho, que provavelmente tirou o embarque de agosto, mas ele pode voltar no mês que vem. Então, são movimentos com direções diversas. Ainda falando sobre economia, a gente vai mostrar que o PIB brasileiro cresceu mais de 2% na comparação com o trimestre anterior. O PIB brasileiro aumentou 2,2% em relação ao segundo trimestre de 2024. Ao primeiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto registrou variação de 0,4%. Considerando a produção no país, temos alta no setor de serviço e indústria. E no caso da demanda, temos crescimento no consumo das famílias e nas exportações de bens e serviços. Se você tem uma melhora de massa salarial, que é algo que a gente tem produzido no Brasil, até porque você voltou a dar o aumento real de renda no salário mínimo, saiu crédito com garantia do FGTS, por exemplo. Então, você tem linhas de crédito específicas e isso estimula o consumo das famílias. E devido à própria resiliência da economia, o crédito estimulado, sim, você acaba tendo as vendas, o parcelamento, e isso tudo estimula o setor de serviços. No semestre, o PIB apresenta crescimento de 2,5%. Já no acumulado dos últimos 4 trimestres, 3,2%. A atividade econômica que mais contribuiu para o crescimento interanual foi a agropecuária, com previsão de recorde nas safras de soja e milho. E dentre as 12 atividades econômicas que a gente olha abertas, foi a atividade econômica que mais contribuiu para esse crescimento interanual. E juntando com a extrativa mineral, também com destaque de crescimento nesse trimestre, e com os outros serviços, dá 60% do crescimento total interanual da economia. Pelas redes sociais, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, comemorou o resultado, destacando que o país segue no caminho certo, com mais renda e menos desigualdade. A gente faz um rápido intervalo e na volta vai mostrar o Colecionador de Crimes, um advogado nipo-brasileiro que conta histórias de pessoas latino-americanas que cometeram crime no Japão. É o Pod SP 24/7, você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já. O Pod SP 24/7 está de volta mostrando o livro de Luiz Nakano, que por anos colecionou histórias de latino-americanos que cometeram crimes no Japão. Ele dá spoiler de algumas histórias super interessantes. Dá só uma olhada. Quem vê esse paulistano caminhando pelas ruas de Tóquio, no Japão, nem imagina o tipo de profissão que ele exerce no país de seus antepassados, para onde migrou e se radicou em 1990. No Japão, eu atuo como intérprete de corte desde 1998, ou seja, 26 anos. Por mim já passaram 1.500 casos e número de réus muito mais. Intérprete judicial? Isso mesmo. Luiz Nakano traduz para o japonês depoimentos de latino-americanos que tenham cometido crimes no Japão. Ele também atua como uma ponte entre os juízes, promotores, advogados e réus, uma peça fundamental num processo que decide o futuro de uma pessoa. O intérprete de corte é a única pessoa que sabe da sentença do réu antes mesmo do juiz proferi-la em corte, pois nós temos que traduzir
a sentença. E quanto mais complexa, mais extensa ela é, mais em antecedência nós necessitamos do veredito. Em passagem por São Paulo para uma série de palestras, Luiz Nakano lançou oficialmente na sede do Bunkyo o seu primeiro livro, O Colecionador de Crimes. Uma noite de autógrafos que reuniu muita gente. Não era a minha intenção colecionar crimes, mas justamente o porquê da pessoa que foi com um sonho tão bonito de fazer a sua vida no Japão com os melhores votos possíveis da família e ainda mais indo para o Japão, que era até a natal de seus ancestrais, desonrar o nome da família, cometer um crime e fazer isso. Eu sempre pensei, deve ter um motivo muito forte para isso. E aqui está escrito esses motivos, as diferenças culturais. São 11 capítulos onde o autor fala sobre o complexo sistema de justiça do Japão e os crimes que marcaram a história do país. O destaque são os casos envolvendo estrangeiros, onde Luiz foi o intérprete. O jornalista Everton Tobassi, coordenador editorial do livro, conta que não foi fácil selecionar esses casos. Foram mais ou menos 5 anos de pesquisa para compor esse livro e o Luiz contou mais de 60 casos e desses 60 casos nós tivemos que escolher alguns, os de maior impacto, com certeza, como o caso do peruano que matou 6 pessoas e foi condenado à morte, mas depois a pena foi diminuída para prisão por tempo indeterminado. A gente também teve casos de grande repercussão no Japão, como o do gás sarin, o ataque no metrô de Tóquio, e outros casos assim que chamaram atenção. São casos verídicos, todos são casos verídicos, mas alguns casos nós tivemos que tomar um cuidado com os dados, né? Então, são pessoas que já cumpriram pena, então, para não ter esse problema, para que essas pessoas possam viver a vida delas, elas já pagaram na justiça o que elas deviam, então a gente optou por romantizar algumas partes. Teve até uma história inusitada. O proprietário de um pet cometeu um crime e o bicho de estimação ficou sozinho. Eu me lembro até hoje muito bem. A pessoa, ela não conseguia nem falar sobre o caso, nem dar explicações, porque estava muito preocupada com o cão. E era verão, estava terrível. O advogado disse, tá bom, então eu vou lá, dar ração e dar água. E realmente o cachorro estava muito agressivo. O problema é que o bichinho não entendia japonês. Então, lá foi Luiz Nakano traduzir. E ao dizer para ele o nome dele e calma, incrível, ficou calmo. Por isso, pessoal, se for cometer, se pensa em cometer algum tipo de delito, se tem um pet, um bichinho de estimação em casa, não cometa o crime, porque olha, o bichinho sofre muito. Eu fui tradutor do cãozinho para o advogado para dar ração para o animalzinho. O Japão é conhecido no mundo inteiro pelo baixo índice de violência. De acordo com o Índice Global da Paz, ocupa a 9ª colocação no ranking de países mais seguros do planeta. Mesmo assim, ocorreram mais de 600 mil crimes em 2022, segundo o relatório do Ministério da Justiça. Apenas 1,4% desses casos tiveram envolvimento de estrangeiros. A grande parte dos crimes cometidos por japoneses se trata de furto e também ainda de lesão física. Pequenos furtos em lojas e também ainda o furto de bicicleta também. Há também ainda muitas pessoas que dizem que os japoneses cometem crimes no inverno, porque é muito frio e a pessoa que tem necessidades, ela comete um pequeno crime de propósito para passar o inverno dentro da carceragem. Ele vai ter assistência médica e tudo mais também, não é mesmo? Sobre os estrangeiros, eu vou militar os brasileiros, que eu estou mais a par, serem referentes a drogas. Retoma um pouco da história, em 1990 o governo japonês ele
fez uma pequena mudança na lei de imigração que permitiu, a partir de então, que descendentes de segunda e terceira geração ganhassem um visto especial. E esse visto dá o direito a essas pessoas a trabalhar. Então a gente teve um boom de brasileiros a partir de 1990, e o aumento desse número de brasileiros também refletiu no número de crimes cometidos, infelizmente, pela nossa comunidade. Principalmente nos anos 90 até meados dos anos 2000, tivemos muitos crimes cometidos por jovens, principalmente. A gente teve aí uma evolução de casos, até que as coisas foram se assentando. Hoje um pouco mais controlado. Os casos também mudaram, os tipos de crime, né, também mudou com o tempo. Se antes nós tínhamos muitos casos de furtos de veículos ou de equipamentos automotivos, hoje nós temos, por exemplo, um maior número de casos de tráfico de drogas. Então são mulas, até porque o Japão recentemente suspendeu o visto de curta duração para quem vem fazer turismo. Então assim, a gente começou a ter a entrada de muitos casos de mulas vindos do Brasil, trazendo drogas ou dentro do corpo ou na mala, escondido, enfim. Infelizmente, os brasileiros estão no top 5 de crimes cometidos no Japão. Vietnamitas. O segundo é chineses. E os chineses sempre estiveram em primeiro, né? Porque a população da China no Japão é tremenda, né? Logo depois vem também a nacionalidade filipina. Não? Não me lembro muito bem do quarto, mas infelizmente nós brasileiros estamos em 5ª posição, pelo menos no censo de 2023, comentando sobre 2022. O Brasil está em 5º. Nakano se incomoda demais quando tem que traduzir um tipo específico de sentença. Eu nem consigo falar essa palavra, mas a pena capital. Quando a pessoa ela é executada. Há várias diretrizes que devem ser cumpridas e deve se encaixar o réu a essas diretrizes por um juiz no Japão dar a sentença de morte à pessoa. E num caso como esse, não é um juiz só, são 3 juízes de bancada e mais 6 juízes leigos, ou seja, escolhidos da sociedade, que decidem a pena de morte. Eu acho algo que deveria ser abolido. Entretanto, no emprego, no meu trabalho, eu tenho que ser fiel àquilo que eu estou fazendo. Eu tive a experiência de ter que traduzir 3 demandas do Ministério Público de pena de morte no Japão. E a pessoa, ela, depois de receber a pena de morte, ela fica esperando no centro de detenção até a data de execução. E essa execução é feita apenas quando uma autoridade máxima da justiça autoriza a execução. Há muitas pessoas que vieram a falecer de velhice esperando serem executados. A pessoa é notificada apenas na data em que será executada, de manhã. Há todo um ritual feito por enforcamento. A pena de morte ganhou um destaque muito grande nesse livro, porque é um assunto que chama atenção em qualquer parte do mundo. O Japão está sempre aí na mídia internacional quando há casos de pessoas no corredor da morte que são enforcadas. Aqui a morte é por enforcamento. Eu acho que é interessante de se falar sobre isso, porque o Japão ele pune com rigor quem comete crimes, principalmente crimes hediondos. Existe aí uma série de diretrizes para se condenar à morte, claro, mas isso mostra um pouco da cultura do Japão, até porque a população local ela apoia a pena de morte. Então existe um apoio muito grande local. E eu acho que o livro também, mostrando esse lado rigoroso do Japão, o livro acaba servindo de alerta para quem vem ao Japão que não cometa crimes, né? Porque o país, com certeza, as autoridades vão agir com rigor. Quem estiver interessado em saber mais sobre o colecionador de crimes, procure o site da editora.
É isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Você pode ouvir o nosso podcast na sua plataforma preferida de áudio ou no nosso canal do YouTube, @PodSP247. Até mais. Até amanhã.